Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou começar a compartilhar a live para a gente começar. Vamos lá. Compartilhando, Marluza, essa linda, já tá aqui comigo. Vou esperar a Alice entrar para convidar ela. Enquanto isso, bem-vinda, Alice! Já vou te chamar para a gente fazer juntas essa live. Antes disso, eu quero contextualizar um pouquinho esse trabalho do Mulheres de Voz. Na verdade, é um projeto que eu tenho há mais de um ano, que é para dar voz às mulheres. Voz a mulheres como eu, como tu que tá aí do outro lado, que tem uma vida comum, que tem uma vida normal. Normal para quem, né, gente? Ser mulher já não é nada normal. Então, eu vou ter que tirar o casaco, botei a lareira aqui comigo e já tá esquentando. Alice, vai no aviãozinho aí e convida pessoas para assistir a live pra gente começar a conversar. Marco Antônio, seja bem-vindo. Tô muito feliz, Eunice, seja bem-vinda. Muito feliz, porque quando comecei a divulgar a live com a Alice, que nós íamos falar de maternidade, gente, vocês não têm ideia. Pelas próximas 4 semanas, a gente já tem as mulheres agendadas para nossa live. Mila, seja bem-vinda. Dudinha, seja bem-vinda. Luana, seja bem-vinda. Luana, olha só o que a gente tem pela frente. A semana que vem, eu vou conversar com a Andréia Rosa Mendonça. A Andréia, ela é psicóloga e ela vai contar para nós toda a construção da carreira dela lá da maternidade e vai falar com a gente também sobre uma coisa muito, muito importante, de como se reconstruir, porque a Andréia, ela teve uma grande perda na vida, ela perdeu uma filha. É uma história que acho que não são todas as pessoas que conhecem ela sabem, e ela vai compartilhar um pouco disso com a gente, como se reconstruir nessa trajetória. Na outra semana, nós vamos conversar com a Marluza, a linda de Porto Alegre, que trabalha com incensos xamânicos. Eu não conheço tanto da história da Marluza, mas o que eu conheço eu já amo. A Marluza tem um filho com síndrome de Down e vai compartilhar a experiência dela com a gente. Depois da Marluza, nós temos a Adri, Luana Neumann. A Adri, ela é de Santa Catarina e ela é doula. Ela é mãe, ela já é avó e ela é doula. Ela acompanha mulheres durante, antes e depois do parto, e ela trabalha com o nascimento da mãe, a mãe que nasce junto com o filho, seja com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, sempre nasce uma nova mulher, e a gente vai conversar sobre isso. E para encerrar o mês de julho, que é um mês fantástico, com mulheres fantásticas, a gente vai conversar com a Thalina, uma mulher poderosa, uma mulher incrível, mãe de 2 meninos lindos também, e a Thalina trabalha com crianças, trabalha com mulheres, trabalha no DNA Mulher, ela é uma treinadora de pessoas e ela tem uma escola que é fantástica em Porto Alegre, com uma proposta muito diferenciada também. Então esse é o nosso mês, é um mês da maternidade, não é maio, não é mês das mães, mas a gente vai falar muito sobre essa questão. Eu vou convidar a Alice agora para entrar aqui.
Marilce, sim, sim, sim. Bárbara tá ali, Rafinha. Vamos lá, vou chamar a Alice pro nosso bate-papo agora. Aceita aí, Alice. Gente, vamos ver. Tá entrando ali, tá entrando. Oi! Te vi. Já faz 1 hora e pouquinho, né? Olha que linda que ela tá. Gente, deixa eu contar pra vocês um pouquinho. Eu conheço a Alice há pouco mais de um ano, eu acho, né, Alice? Não sei se faz um ano já. É, um pouco mais de um ano. Já. Já, né? E essa semana eu tava pensando nisso. Que na terça-feira nós tivemos um encontro de estudo. E a Alice falou, eu conheço a Fábio há tão pouco tempo. E aí começou a contar um pouco da nossa história. E eu pensei, meu Deus do céu. Sim. Comecei a analisar um pouco de como eu ajo na vida das pessoas. E assim, ó, não me dá espaço que eu entro que nem um furacão. Se me der espaço, gente, eu entro entrando, chegando. Isso me assustou um pouquinho, mas tudo bem. É assim que eu sou, na medida do espaço que as pessoas me dão. Conheço a Alice, então, há um pouco mais de um ano. Conheci ela através do grupo do DNA Mulher, da Lidiane Pinheiro, que eu espero seja a nossa primeira live de agosto. Não conversei com ela ainda, mas a gente vai prepará-la para isso. Vamos sim. Vamos. E aí marquei uma sessão de cuidados com a pele com a Alice, né? Porque eu estava trabalhando na American na época. Conheci ela, me encantei com ela. A gente compartilhou experiências de maternidade naquele dia, né, Alice? Sim. Tava vivendo uma fase bem complicada da minha vida. E a Alice fez uma escolha diferente, né? A Alice escolheu ser mãe, a Alice escolheu ser dona de casa. E é por isso que ela tá aqui. Muita coisa da vida dela eu vou descobrir aqui junto com vocês. Porque tem algumas coisas que a gente nunca conversou. E que hoje eu vou provocar. Alice, eu vou deixar de te apresentar agora. E a Alice, ela viveu a maternidade em 2 momentos diferentes. Ela tem 3 filhas lindíssimas. A Duda, a Camila e a Thaís, né? São filhas da Alice, filhas do Benhur. O Benhur é pediatra, né? Pensa, ela queria tanto ser mãe que ela já resolveu o problema até, né, do pediatra, que é um grande desafio para todas nós. Então, excelente pediatra, marido da Alice, inclusive ela vai deixar os contatos aí, ele vai nos matar depois disso, né? Mas tudo bem, em breve é um projeto para 2021, né? O doutor Benhur terá um consultório na cidade de Pelotas. Então, Alice, te apresenta para nós. Como é que a Alice se apresenta para as pessoas? Bom, meu nome é Alice, né, Xavier Batista. Eu tenho 39 anos, sou mãe de 3 meninas lindas e sou muito feliz em ter escolhido algo bem importante assim, na minha vida, que foi optar por ficar em casa, por ser mãe, por ser esposa, por ser dona de casa. Hoje eu me apresento assim, além de ser uma mulher incrível, claro. Fantástica, sempre alegre, uma amiga com um valor inestimável. Gente, queiram Alice na vida de vocês. É um presente de Deus. Alice, tu viveu a maternidade em 2 momentos diferentes, de formas diferentes. E com certeza, né, nos 2 momentos, tu tem grande experiência para passar para mulheres. Mulheres que podem hoje estar vivendo, né, o teu primeiro momento e mulheres que podem estar vivendo o segundo momento. Então, eu gostaria que tu começasse compartilhando com nós a tua primeira maternidade. Como é que foi? Como é que era a tua vida neste momento em que tu não era só mãe, né? Em que tu tinha outros caminhos também que te cobravam. Já tá chorando, gente. Ela chora. Ela não é filha de Oxum, mas ela chora. Eu choro. Só quando quer, né? Só quando se deixa. Bom, então, assim, ó. Não vou nem limpar para não ficar tudo borrado. Vou deixar as lágrimas escorrerem mesmo.
Eu tenho a Duda, a Eduarda, de 17 anos, que foi uma opção ter ela, tá? Com 20, eu sempre soube que com 21 anos eu queria ter a minha primeira filha, o meu primeiro filho. Embora eu sempre desejei meninas, né? E com 21 anos eu engravidei, né? Conforme eu queria, porque eu sabia que eu queria ser mãe nova para acompanhar minhas filhas muito novas, né? E aí eu engravidei e tive a Duda, né? Quando a Duda tinha mais ou menos. Ai, não imaginei que tu fosse perguntar isso. Quando a Duda tinha mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu era casada naquela época com o pai biológico, vamos dizer assim, que eu acho um termo horrível. Para mim, pai é pai, mas é como a gente fala para as pessoas melhor entenderem. A gente se separou e aí eu fiquei com a Duda, ela, nós morávamos com a minha mãe na época, e aí dali por diante eu segui cuidando e assim, ó, dando toda a minha dedicação e melhor de mim pra Duda, né? E aí eu tava estudando ainda, na época eu fazia o técnico de enfermagem, né? E foi uma decisão bem importante, assim, deixar ela em casa para fazer um curso, né? Que era algo que eu gostava muito. E foi tranquilo, assim, porque ela sempre foi uma criança tranquila, eu sempre expliquei tudo para ela, assim, em relação ao que eu tinha que sair, né? E ela ficava com a avó dela, e a gente se virou muito bem, assim, muito, muito bem. Até que um dia, quando a Duda, ela conviveu muito pouco com o pai biológico dela, né? Bem pouco mesmo. E são alguns detalhezinhos que eu acho que ela ainda vai olhar para isso, vou falar ao vivo porque fica mais fácil dela escutar, né? E depois de muito tempo, a Duda tinha 5 anos, né? Eu já estava trabalhando num hospital e conheci o meu marido, que hoje não era na época, mas era meu marido. Uma situação bem complicada, assim, ó, que as pessoas, elas julgam muito e criticam muito, e isso não está longe de acontecer, seja com quem for. Desde que tu seja honesta, que tu tenha caráter, e como eu sempre digo, que tu deite a tua cabeça no travesseiro e durma sabendo que tu não prejudicou ninguém. Eu conheci o meu marido, ele estava se Mulher separando, corajosa! É isso aí. né? Por isso tu é uma mulher de voz. Porque quantas mulheres podem estar vivendo um momento semelhante ao que tu já viveu, né? E Sim, talvez o que tu vai dizer agora pode representar muito na vida delas. sim, Vamos espero que sim. lá, segue o barco. E aí eu conheci ele dentro da unidade que eu trabalhava e nós éramos amigos, nós éramos só amigos. Ele já vinha de um casamento bem conturbado, havia buscando uma separação na qual tem algumas mulheres que não entendem, né? Mas enfim, a gente acabou se conhecendo e aí a gente foi realmente se conhecer como homem e mulher em torno de 1 ano depois. Enquanto isso, nós éramos amigos, conversava. Eu não falava tanto de mim, né? Porque eu era solteira e eu não precisava estar falando da minha vida. Mas ele conversava muito comigo. Bem E aí a Alice, gente né? acabou se conhecendo, a gente acabou se conhecendo, se apaixonando, quando ele decidiu concluir aquela separação que já vinha acontecendo faz muito tempo, né? Aí a gente ficou junto, né? A Queridinha, gente, sua linda. a Inês, gente, olha só! Gente, quanta mulher poderosa! Vamos lá. aí, Inês, oi potências, amo, amo. Esse potências é de uma força enorme. Aí ele tinha proposta de emprego em Canguçu e a gente resolveu ir para lá. Nisso eu fazia faculdade de enfermagem aqui já. Eu trabalhava, né, durante o dia e fazia faculdade de enfermagem à noite. E Vou te fomos. interromper. Vou te interromper porque é muito importante o que tu está compartilhando, né? A gente sempre idealiza, né? A mulher nasce para casar com um príncipe encantado Sim. e esse príncipe, né? Normalmente ele não é o Shrek. E esse príncipe, ele tá livre, desimpedido, ele não tem filhos, ele não tem as mulheres, ele não tem história, ele não tem nada, e ele vem num cavalo branco e é tudo perfeito.
E quando a realidade se apresenta diante da gente de uma forma diversa, né, Alice? A gente Sim, sabe que um processo de separação, por mais equilibrado que seja, que até onde sei não foi sim, não. exatamente assim, né? É um Aham. processo doloroso, é um processo que envolve outras Sim, vidas, que muito. envolve outras pessoas. E aí, como é que foi para ti lidar com tudo isso, né? Ainda uma mulher jovem, né? Sim. Enfrentando toda essa situação no teu ambiente de trabalho, sendo julgada, sendo. Quem mais te julgou? Os homens? Não. As mulheres, né? As Não, as mulheres. mulheres. As As mulheres. mulheres são incríveis, né? A Sim. gente não consegue ter empatia, a gente não consegue se colocar Aham. no lugar da outra Não, e entender que a gente não tem o controle de tudo que acontece na nossa vida. não. Muitas vezes as coisas acontecem independente da nossa vontade, né? E a gente tem que lidar com elas. Como é que foi Sim. isso? Como é que foi uh, sair de cabeça em pé, né? Dessa situação, assim? Quanto tu Assim, amadureceu ó, nesse processo? num primeiro momento, trabalhando lá dentro, foi terrível. Porque eu sabia que eu não era, vamos dizer assim, como se escutava, uma destruidora de lares. Não era. Era algo que eu já sabia que vinha acontecendo há muito tempo, né? O pessoal comentava muito. E foi muito ruim ser julgada, entende? Foi terrível ser julgada. Mas o fato não é ser julgada, porque isso eu acho que não cabe às pessoas me julgar, entende? Eu nunca dei oportunidade de ninguém me julgar. O que importa era o que eu fazia, desde que eu não prejudicasse ninguém, tá? Moralmente, ou seja da maneira que for, tá? Mas era o fato, assim, ó, de estar envolvendo outras pessoas. Porque eu trabalhava numa unidade bem específica, assim, trabalhava com crianças. E aí começou a afetar na minha parte profissional, na parte profissional dele e na parte profissional da própria pessoa em si. E aí que a gente vê que às vezes tem profissões e tem pessoas que elas não valorizam nem a si própria e nem a própria profissão. Porque era para ser feita uma medicina com muito amor, entende? E eu vi que além de me prejudicar ali dentro, ela se prejudicar, ela iria prejudicar outra vida. E aí eu achei que isso não valeu a pena. Para mim, não valeu a pena. Aí eu peguei e avisei ele, eu digo, olha, eu vou pedir demissão, porque para mim esse tipo de coisa prejudicar um ser desse tamanho não vale a pena, né? E porque a gente sabe assim, ó, que assim como foi complicado para mim, foi complicado para ela também. Ninguém quer perder. Talvez ninguém tenha maturidade para perder, né? Só que as pessoas não são Propriedade bens não são materiais, objetos, ninguém perde nada, né? né? Como é que E vai assim, perder ó, o que não tem? não é que ninguém seja de ninguém. Sim, eu sou do meu marido e hoje ele é meu, né? Só que não somos objetos para tu achar que tu tem total controle sobre aquilo ali, entende? E aí eu resolvi sair, resolvi pedir demissão porque eu achava que para mim e para as outras pessoas não valiam mais a pena e pedir demissão. Eu sei que assim, ó, em torno de um mês após, mais ou menos, ele pediu demissão porque ele também começou a sofrer muito lá dentro, né? Só que assim, ó, hoje, se eu fosse dizer assim, ó, eu escolhi me apaixonar por tal pessoa, não, eu jamais faria isso, entende? Eu jamais diria assim, vou me apaixonar pelo fulano porque ele é médico. Médico não casa com técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem é interesseiro, a mulher principalmente, né? Não, gente, não é nada disso, entende? Vou me apaixonar Acontece. pelo fulaninho que tá se separando, que a vida dele tá virada num caos, porque, porque eu E sou eu vou dar doida, o né? bote. E eu vou dar o bote, porque é assim que comentava, entende? Não Uhum. é nada disso. Gente, a gente, felizmente, né, a gente tem esse poder de não se apaixonar por quem a gente quer. Tá aí a vida para nos mostrar que a gente não tem esse poder todo, entende? E eu acabei me apaixonando muito, né? Eu sabia que não era uma coisa para brincadeira. Eu só falei que eu não esperaria muito tempo, porque
eu acho, é bem ilusório quando se diz que filho prende marido em casa. Eu acho que não. Eu acho que isso é pura bobagem, entende? Eu acho até que nem era uma questão a ser falada nas crianças, né? Mas, enfim, eu falei que eu não esperaria porque eu tinha o meu valor, entende? Eu sabia que eu gostava dele, eu sabia que ele gostava de mim, então eu não via o porquê ficar aguardando todo e perder a minha juventude, talvez, naquilo ali. E ele prontamente pediu demissão também e fomos embora. Fomos embora para Canguçu, porque a gente chegou à conclusão que realmente aqui era inviável. Foi uma fuga, talvez, mas foi para não expor até a própria pessoa, porque é um devedor dela. Quanta coisa a gente já pode tirar da tua história, né? Que amor. A gente começa a cafungar, assim, como foi aproximar a Duda, né? Porque quantas mulheres são mãe solteira, né? Ou tem uma... Eu tenho na família uma prima que se separou durante a gestação. Como é, né, apresentar esse futuro pai? Porque até então, né, é um namorado e em que momento vem a decisão de que não, esse cara é um cara que eu posso apresentar para minha filha, principalmente mulheres que têm filhas mulheres. Hoje a gente sabe que hoje é uma questão que tem que ser muito observada. Na verdade, sempre teve, né? É que hoje vira notícia. Eu sei que é um medo que as mães têm, né? Então, assim, em que momento essa decisão aconteceu e como esse processo todo se deu, né? Hoje eu sei, o Benhur é o pai da Duda, não há o que se questionar. Hoje os dois apareceram lindos lá na loja, coisa mais querida de ver, né? Mas como é que foi essa aproximação? Em que momento tomou a decisão? E como foi para ele também, e principalmente para ela. Como é que foi para ela isso? Quem sabe um dia eu consigo trazer ela para uma live, né, para contar para nós. Eu acho, sim. Assim, ó, eu fui apresentar a Duda para ele, foi um tempo depois, justamente por essa questão de que tu conhece a pessoa do teu ambiente de trabalho, ela é uma pessoa para ti, mas infelizmente a gente não sabe como é aquela pessoa dali para fora, com uma criança e tudo mais. Quando eu vi que era uma pessoa assim, ó, de extrema confiança minha, até porque a gente dá uma pesquisadinha, né? Eu apresentei, nós levávamos a Duda para passear, para sair e tudo mais, e ela adorava, né? Ela achava o máximo. Naquela época ela gostava de andar de Fuca, hoje ela não gosta mais. E assim, ó, na verdade, foi fácil, foi muito fácil, porque nós já morávamos em Canguçu, e até então ela já não convivia mais com o pai biológico dela, né? Então a Duda ela não teve essa presença paterna até os 5, 6 anos. Quando ela descobriu que ela poderia ter um pai, né? Eu nem sabia, ela tinha bem mãe, bem filha de Iemanjá, né? Bem desapegada, que é que o filhinho vai embora. Ela tinha todos os trabalhinhos dela guardados de Dia dos Pais, porque ela nunca teve a oportunidade de dar. Aí chegou um dia, ela me perguntou, ele pode ser o meu pai? E eu disse, olha filha, ele pode, mas tu tem que perguntar para ele, porque essa é uma decisão tua, embora ela fosse muito pequena, né? Mas é uma decisão dele também, então tu tem que perguntar para ele, prontamente. A gente fez uma janta, né? Ela se arrumou toda, Duda, não adianta tu ficar reclamando, porque quem tá conversando aqui publicamente é a Alice e a Fabi, e a gente nem se dá conta que tem gente assistindo. Então, assim, nós vamos explanar, tá? Tuas mães, né, Duda? Tuas mães. E aí, fizemos uma janta para esperar ele, né? Ela se arrumou, se perfumou, tomou banho. E aí, quando ele chegou do plantão, eu disse, tá, vai lá, meio que tem uma preparada. Mas não falei nada para ele o que seria. Porque até eu queria ver a reação dele, né? Até então a gente não sabe bem quem é o serzinho que tá morando dentro da mesma casinha, né? Aí eu falei, tá, só toma teu banho, te arruma tudo. E aí ela perguntou pra ele, tu queres ser o meu pai? Tu pode ser o meu pai? Gente, aquilo foi assim, ó. Era a Eduarda chorando, era ele chorando, era eu chorando. Era assim, meu Deus, foi assim, ó.
um E choro chora só. mesmo. Eu chora com a mesma intensidade que a Ele, Alice. ele chora, sim, ele não tem problema, gente. Ele chora e chora mesmo. Aí ele disse sim, se abraçou, se ajoelhou, ela era um toco de gente, né? Abraçou ela, tudo, e ela disse bem assim, ó. Ela sempre vem com aquela frasezinha final dela, né? Ela sempre dá aquela matadinha final. Então, espera aí. Foi lá no quarto dela, pegou uma pasta desse tamanho e deu pra ele. Então, agora, já que tu é o meu pai, eu vou te dar todos os meus trabalhos que eu tenho da escola que eu nunca tive, que eu nunca tinha dado pra ninguém. Aí, bom, aquilo ali foi assim, ó, pai e filha. Ali foi assim, ó, a certeza de que eles sempre seriam pai e filha, independente de qualquer coisa que pudesse acontecer depois, né? Ah, eu sei que foi uma choradeira, e desde então ele é o pai da Duda. A Duda tem o sobrenome dele legalmente, a Duda é filha dele legalmente, de todas as maneiras possíveis. Bom, ela é igual a ele, né? Tu sabe. Quem conhece a Duda, quem conhece o Benhur, sabe que eles são iguais, os gênios, meu Deus. E assim, e coitadinho de quem acha que filho é só quem, né, tem a nossa É, genética, né? é uma Sabemos bem pena que acharem isso. não, É uma né? pena nos dias de hoje as pessoas ainda pensarem assim. Uhum. Inês Pérez e Lidiane, então, a primeira semana de agosto com a Lidiane, a segunda com a Inês, né? Mulheres de Ai, que voz, vamos lindo! lá, eu tô intimando elas, né? Então, Alice, e aí vem o segundo momento. Tenho a Duda Isso. e decido ser mãe novamente. Como é que isso aconteceu? Aí nós chegamos numa conversa, ele me perguntou, tu queres continuar a tua faculdade? Eu disse, bah, a gente mora aqui em Canguçu, né? Tá indo e vindo, mas vamos ver. Nesse momento, todo novo casamento quer um novo filho, né? Quer presentear aquela relação, quer presentear o irmão, quer ter um filho, né? Então tá, então vamos ter um filho, né? Fizemos as criancinhas, né? E foi uma gestação até então tranquila, assim, sabe? Muito tranquila, foi programada, né? Todos os nossos filhos, né, foram programados e foi feito com muito amor. A gente sabe onde foi feito, a gente sabe como foi feito, o dia que foi feito, a hora, tudo, porque realmente eram crianças que nós gostaríamos de ter, né? Até então era uma criança, né? Aí É, e quando aí vê, quando descobre que são duas, a dor de barriga aumenta? então, assim, ó, o que que aumentou na questão do parto, né? Porque como ele trabalhava com isso, eu trabalhava numa unidade dessas, então assusta. Assusta muito porque a prematuridade, a chance de prematuridade é muito grande nisso aí, né? Fora isso, pra mim, eu acho muito fácil ser mãe, né? Eu acho muito fácil ser mãe, porque quem dita as regras sou eu e acabou, entende? Mas assim, ó, quando É eu disse, mãe Nutella, né? Não é mãe Nutella, é mãe raiz. sim, eu sou muito raiz. Assim, ó, eu lembro quando. Tá normal aí pra ti? Tá, pra mim o som tá tudo normal. Segue o baile. Tá. Tá, não, pra mim tu aparece desfocada. Bom, enfim, descobri que tava grávida, né? Fui fazer minha ultrassom pra ver se tava tudo certo. E ele e a médica conversando por entre linhas, né? Eu digo, mas o que que esses dois falam, meu Deus? O que que é isso que eles falam? Aí ela disse assim, Benhur, tu tá vendo o que eu tô vendo? Eu pensei, gente, é um ET? Não, tem um ET dentro de mim, né? Aí ele disse, sim, tô vendo, mas eu nunca vou me esquecer do termo. Eu jamais me lembraria de algum termo desse tipo. Mas como foi muito forte, sim, mas isso é transposição de imagem, né? E ela disse, não, são duas. E eu, duas. Duas pernas, dois braços, tudo certo pra mim, né? Ela me olhou e disse assim, mãe, são dois bebês. E eu, mãe, são dois bebês. E eu botei as mãos pro alto e agora o que que eu vou fazer? Ué? O que que tu vai fazer? E eu digo, então tá, né? Ela me perguntou assim, ó, tu fez tratamento? E eu, do meu jeito ali de ser, né? O que que eu vou responder? Eu digo, sim, bastante. Fiz bastante tratamento, né?
E aí descobrimos que eram duas, né? E Duas Alice, meninas. muito conveniente o momento que a gente vive, né, para abordar a questão do nascimento das gurias. Sim, Porque hoje a gente vive toda essa crise do coronavírus, né? Acreditemos ou não, gostemos ou não, ele está aí, ele está bem né, perto. levando pessoas, causando, né, tantos Ah, transtornos. eu amo ser sua filha, gente. Não, são demais, né? E aí a Alice, ela teve H1N1, né? Hum. Durante a finaleira da gestação. Compartilha com a gente este momento doloroso que deu super certo. Ah, eu acho que eu devo estar imune ao coronavírus se eu tiver H1N1, né? Não, não pode. Essa foi demais, Assim, né? ó. Primeira coisa que ela Sim, disse quando teve corona, gente, é que ela estava imune porque ela tinha tido eu tô H1N1. imune, gente. Não, eu não tô imune, mas eu continuo acreditando que eu não vou pegar. Porque a minha fé é muito Não grande. vai, não vai. Assim, ó. Toda gestação gemelar é bem complicado, né? Nós morávamos em Canguçu, então não tinha estrutura nenhuma. Tinha UTI adulto, mas não tinha UTI neonatal. E nisso eu comecei a passar mal, e eu digo, não, vou no médico, gente, isso aqui é um, sei lá, é asma, me dá uma bombinha aí qualquer pra fazer, me dá um remédio, me dá qualquer coisa. Ele disse, não, amor, vamos no médico. Eu digo, não, não, não vou, me dá uma bombinha qualquer pra fazer. Enfim, chegou um dia que eu dormi com o celular, com o número dele na mão, pra discar, porque eu sabia que aquela noite eu não iria passar de ir pro hospital, porque eu estava muito ruim mesmo, eu não respirava mais. Razoavelmente a minha mãe estava lá em casa, né, então Deus é muito perfeito, né? A Duda tinha com quem ficar. E aí eu liguei pra ele estava de plantão, e eu disse, olha, eu não consigo respirar mais. Enfim, foi pro hospital, né? Eu lembro que na época o clínico, que era o intensivista responsável pela UTI, ele disse, Benhur, vamos fazer os exames, vamos esperar o resultado, mas são todos os sintomas de H1N1, né? E eu deitada na cama, sonolenta, escutando, quando ele disse assim, ó, leito para ela eu tenho, para as crianças eu não tenho. É uma realidade, né? Existe muito, infelizmente, existe muito pouco leito de UTI para adulto, tanto quanto para criança, menos ainda, né? E aí eu me lembro que eu fui no banheiro e a minha obstetra me disse assim, Canguçu, cadê a Alice? E aí ele está no banheiro? E ela abriu a porta e ela disse, o que tu tá fazendo? Eu digo, eu tô fazendo cocô? Não, tu não tá fazendo cocô, tu tá tendo as crianças. Eu digo, capaz, tô fazendo cocô. Não, tu não tá, tu estás tendo as crianças. E eu, sério? Sério? Eu digo, gente, mas não posso ter essas crianças aqui. Enfim, vim pra Pelotas, fiquei internada aqui por 15 dias, eu fiquei internada, né, em repouso absoluto, né. Aí tive todos os problemas possíveis, assim, que uma doença pode gerar. E hoje tu me fazendo essa pergunta, eu vejo o quanto é tão grave que eu, né, espero que todos nós estejamos livres desse vírus que tá aí agora, mas é muito dolorido porque assim, ó, tu não sabe se tu vai viver, tu não sabe nada, né. Não é só um vírus, né, ele te gera várias coisas. Ele me gerou diabetes gestacional, ele me gerou insuficiência renal, ele me gerou pneumonia, derrame pleural, tudo que tinha direito, que se enquadrava dentro da doença, eu tive, né? E aí, o que que tu fica pensando, gente? O que vai ser dessas crianças? Sim, elas têm pai, elas têm vó, por mais que seja mais o lado materno, né? Que infelizmente, enfim, não vale a pena ser falado aqui. Mas eu pensava o seguinte, gente, ele nem tem a guarda da Duda ainda. O que eu vou fazer com essa criança, né? Vou vindo além assombrar o infelizinho. Não, e mãe se acha, se acredita e é insubstituível. A gente sabe, Sim. por melhor que seja o pai, por melhor que seja a avó, por melhor que seja tudo, né? A mãe, ela é uma peça fundamental na vida da criança. E Não é aí, mãe. tu durante uma gestação, entender que daqui a pouco as tuas filhas vão nascer e tu não vai estar ali.
né? Sim, A gente se faz muito importante e somos. sim. Somos Então, muito importantes, somos. realmente deve ter sido terrível, né? Foi muito terrível. Porque a única coisa que eu tinha em mente, né? Eu cheguei a comentar com uma amiga minha, né? Que na verdade, assim, graças a Deus não foi preciso e eu não tive coragem, né? Porque eu sinceramente, assim, ó, eu desejava que não acontecesse nada mais. Eu queria que acontecesse nada mais. Mas eu tinha que pensar caso acontecesse, né? Eu digo, quer saber? Eu sempre fui uma pessoa de muito afeto, sabe? Eu digo, eu não vou fazer. A única coisa que eu queria era chamar o tal do pai biológico, né? Vamos assim dizer, e pedir pra ele. A única coisa que eu te peço é que tu deixe a Duda com o Benhur. Porque, na verdade, ele nunca conviveu, não iria fazer diferença naquela época. Naquele momento da vida dela, eu julguei, tenha julgado errado, eu achei que não faria diferença porque ela tinha uma afinidade com o Ben-Hur, em ter pedido para ser filha dele e tudo mais. Enfim, eu julguei. Mas não foi preciso. Mas ele teve que fazer uma escolha, óbvio, né? Ele teve que fazer porque, assim, ó, era um caso muito grave. Era um caso muito, muito, muito grave. E as gurias tinham leitos reservados na UTI, no qual eu vou te dizer hoje, assim, ó, bem sincera, né, que eu não tenho medo nenhum de dizer, foi por maldade, os leitos dela foram dados, né, por uma pessoa que eu já imaginava que desse os leitos dela, por desejar mal para mim, mal para ele, mal para duas crianças. Eu não entendo tais profissões, tais juramentos, né, que se deixam levar mais pro lado pessoal. E os leitos das gurias foram dados, os dois, né? Elas não tinham leito mais no hospital onde a gente estava. E aí vieram me dar a notícia que minhas filhas não tinham mais leito ali, né? Na época eu me lembro que foi a doutora Luciana Renhart, uma pessoa maravilhosa, hoje ela não tá mais aqui, assim, ó, pensa num ser de luz. E ela chegou do meu lado e me disse, mãe, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Qual que tu quer primeiro? E eu disse, não sei. Qual que tu quer dar? Eu disse, não, qual que tu quer primeiro? Eu quero a boa, então. Eu disse pra ela, eu quero a notícia ruim primeiro. E aí, não, eu disse eu quero a boa, eu quero a notícia boa. E ela disse assim, a boa é que o leito das gurias estão garantidos. E eu disse, gente, que notícia. Tia Alice, tu é muito guerreira. Ah, eu amo essa guria. Amiga da Duda. É os filhos que a gente vai pegando, sabe, na vida. Sim, sei. Sim. Sim, sei. Aí ela disse, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. E eu disse, eu quero a boa primeiro. E ela disse assim, as gurias têm os dois leitos, viu? Tá garantido, tu não precisa te preocupar. E eu digo, então não pode ter notícia ruim, né? Ela disse, não, o problema é que é na FAO, porque tal pessoa acabou de dar os dois leitos das gurias. E eu tive uma reação que eu nunca achei que eu pudesse ter na vida. O Benhur ficou chocado e ela também. Eu peguei e disse assim, ó, graças a Deus. Porque nunca se acontecesse algo com as minhas filhas, nós saberíamos se foi porque tinha que ter acontecido ou se foi ou se foi proposital, entende? Talvez amanhã eu seja crucificada por esse pensamento, né? Talvez chegue até os ouvidos da pessoa, isso que eu tô dizendo agora, mas é uma coisa que eu tenho plena convicção e eu não tenho medo de nada, né? Então, dei o que vier. E eu disse, graças a Deus, porque a gente jamais saberia, poderíamos culpar alguém por ter acontecido, sendo que a pessoa poderia não ter tido culpa. Acho que não faria nada, entende? Acho que, sinceramente, não faria nada. Mas foi muito... entendi muito como um presente. Uhum. Como que a gente faz para manter a maquiagem, Josi Lindona? Né? Ai, um dia vai lá te maquiar com a Josi. No Claro dia daquele casamento, né, que a gente vai fazer, que Josi, já tem data, vai ser maquiadora, tá? Que já tem data aquele casamento. Meu marido já estipulou a data do casamento, tá? E foi assim, ó, foi um alívio muito grande saber que as gurias não ficariam naquele hospital, por mais que tivesse uma equipe inteira de amigos, de profissionais, de colegas do Ben-Hur, né? Eu tive o privilégio de ter 3 pediatras no parto das gurias, que precisavam de 2. Eu tive 2 ginecos, eu tive, sei lá, 2 anestesistas, então... Mas foi assim, ó, entendo como um presente muito grande as gurias terem ido para outro hospital com ambulância suja. Gente, assim, ó, elas estão aqui porque realmente eram para estar aqui,
né? Cadê elas? Manda elas aparecerem. Elas estão no outro Guria, celular olhando, né? Depois eu quero as três aí pra gente mostrar. Ele tá contando a sim, história delas, né? vou chamar elas. Então, Alice, aí as gurias nasceram, né? Tu passou por tudo isso, eu sei que não é fácil. Como foi a decisão, né, de eu vou ser mãe, esposa, dona de casa? Sim, Porque a gente sabe quanto julgamento tem numa decisão assim, sim, e não muito. é diferente o julgamento que tem na decisão de quem vai seguir um caminho diverso, né? Sim. Eu nunca, várias pessoas já me questionaram, inclusive a senhorita já me questionou, né? Por que tu nunca fez um concurso, né? Com toda essa inteligência que eu sei que eu tenho, Sim, né? Por que não um concurso público? Por que não buscar uma carreira no judiciário, enfim? E eu sempre quis ser mãe, né? Tu sabe disso. sim. Uh, a única certeza que eu tinha na vida é que eu queria ser mãe. E por isso eu nunca optei por fazer um concurso, porque eu não queria ter uma Fernanda, rotina minha de 8 cabeleireira. horas e darará, darará, lá o tempo todo, né? Eu queria Sim, ter filhos e criá-los. sim, Hoje eu tenho uma rotina bem puxada, né? Fico muito. pouco com eles e não é fácil, ainda não é fácil, apesar do Antônio ter 11 anos, do Carlos ter 16, também está sendo uma Oh, decisão querido difícil, Carlos. né? Também está sendo uma decisão difícil estar o dia todo longe deles, né? E estar vendo tão pouco. Como é que foi isso, né? Em que momento tu decidiu que era isso? E que hoje tu Sim, sabe que está muito ligado ao teu propósito de vida, à tua sim, missão de vida, acabou aquela busca enlouquecida, sim. né? Ah, meu Deus. Que tá dentro dessa história também. A decisão, as Tá. dúvidas, a busca. Agora eu quero que tu fale disso. Assim, ó, voltou a questão. Continuo minha faculdade? Ah, é em Pelotas, nós morávamos em Canguçu, depois de tudo passado, vai e volta, todo mundo faz isso. Quem mora numa cidade que não tem universidade, que não tem nada, todo mundo faz, vai e volta. E eu pensei, pá, as gurias tão pequena, né? E a Duda também, assim, ó, com irmãs, e eu saí de casa, né? Por mais que a minha mãe cuidasse, me ajudava muito, ela tá assistindo, né? Tá no Instagram. E eu pensei assim, ó, ir e vir todos os dias. E aí fica aquela coisa que tu te preocupa, né? Porque tu tem dois bebês em casa, mas tu tem uma menina maior e tu precisa te dividir entre mãe, mulher, entre três filhos, porque eles são diferentes. Tu tem que dividir entre mãe, tu tem que dividir entre marido, tu tem que dividir entre amigos, porque tu tem direito. Eu digo, não vou fazer a faculdade. Não, não quero fazer, ir e vir todos os dias. Eu sempre tive um certo receio em andar na estrada de ônibus, né? Foi uma coisa que nunca gosto de andar de ônibus, mas para passeio. É uma coisa que nunca me sentia vontade de andar de ônibus. Achei que não valia a pena, né, para fazer uma faculdade. E decidi ficar em casa, cuidando das gurias, cuidando da casa, né? Muito tempo depois foi que eu fui ter uma pessoa para me ajudar, porque eu realmente precisava por causa das gurias, eu não dava conta de ter, de cuidar, por mais que a minha mãe ajudasse, limpar e tudo mais. Então foi uma decisão bem importante assim na minha vida. Muito tempo depois das gurias grandes, as gurias já tinham lá por volta dos 7 anos, eu comecei a me questionar. Minha best acabou de entrar, gente. Que lindo. Aí eu pensei assim, não, eu preciso achar algo para fazer agora, né? Questão grande. Eu sempre disse que com 7 anos eu não teria mais empregada, porque um bando de mulher, o mínimo, pode fazer é lavar as calcinhas, né? Eu digo, eu não quero mais empregada e nunca mais eu consegui ter uma empregada depois disso. Vou achar algo para fazer, né? Marta sempre me disse, pra que tu vai fazer algo? Ela tá assistindo agora, ela é muito envergonhada, mas eu vou citar o nome dela. É a mãe da minha lemoa que eu te falo de Canguçu. Pra que tu vai fazer algo? Tu não precisa, fica com as gurias. Que mania de achar que tu tem que ter algo pra fazer. E comecei a fazer uma coisinha aqui, um treinamento ali, um treinamento lá, outro treinamento lá. E eles simplesmente, se tu não sabe filtrar, eles acabam com a tua vida.
eles são ótimos. Mas na época eu não sabia filtrar. Vou pegar tal coisa de um treinamento, vou pegar tal coisa de outro. Aí eles vêm e te desconstrói. Uhum. Porque uma vez eu escutei que o meu perfil da minha grafologia mostrava um perfil profissional muito grande. Gente, o cara tem formação nisso, naquilo, no raio que o parta. Gente, eu preciso fazer alguma coisa? Porque ele me perguntou o que eu faria se meu marido morresse amanhã. Eu digo, sei lá, eu disse pra ele, se eu tiver que fazer programa para sustentar minhas filhas, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer faxina para sustentar, eu vou fazer. Só que, gente, são pessoas que estudam muito. E aí, o que tu, pessoa que não estudou nada disso, dessas coisas todas, põe na cabeça que tu precisa trabalhar e te formar em algo, porque se acontece alguma coisa, tu não tem o que fazer com as tuas filhas, né? Tu vai deixar com quem? Vai deixar o dia com a tua mãe? Tu vai morar onde? Tu vai fazer... Enfim, comecei, preciso fazer algo. Na verdade, né, Alice, todo esse processo que eu comentei com a Josi também no dia da live dela. A gente sai numa busca de autoconhecimento, né, de Muito crescimento grande. emocional, de controle emocional e enfim, eu também trilhei esse caminho, acho que é válido, sim, mas quando a gente vai filtrando as informações, porque sim, sim, por mais que venha pregar, né, uma questão de liberdade de escolha, de equilíbrio emocional para que tu possa tomar as tuas decisões, ainda assim vem lá guardadinho que a decisão certa é a que está na caixinha, não é a que está fora da caixinha, né? A decisão certa é tu seguir um padrão, é tu buscar uma vida acima da média, é tu querer algo extraordinário. E não é. A felicidade não é nada o que disso. cada um entende que é. Né? É o que é bom para mim, ponto. Cada um é o que é bom para ti, não o que é bom para todo mundo. Sim, não é. Senão sairíamos matando todo mundo, né? Porque tem muita gente que é bom matar, tem muita gente que é bom fazer isso. Tu imagina se fosse assim. E não é, tem que ser bom o que é bom pra gente. Enfim, comecei uma busca incessante do meu propósito de vida. O que eu vou fazer? O que eu tenho dom para fazer? Já enxerguei criancinha na África, já me enxerguei adotando criança, já me enxerguei tudo nisso, né? Segui fazendo treinamentos até que um dia eu disse, não, vou parar de fazer esses treinamentos, né? Eu via que isso não estava me acrescentando muito, e aí eu resolvi fazer o DNA. Porque o que eu sempre escutava, como dona de casa e mãe? Tu não trabalha. Tu não trabalha fora. E isso pra mim pegava, realmente, eu não trabalho. E aí tu quer te enquadrar naquelas pessoas que trabalham. É que vem muito de toda uma teoria sociológica, né? De que o trabalho ele só existe quando tu tem uma moeda de troca, né? Tu tem que receber pelo trabalho. E não, quando a gente está falando de trabalho como atividade, como ter atividades que produzem resultado, esse resultado necessariamente não precisa ser dinheiro. Ele não, claro que não. Todo resultado ele pode ser valorado, mas não em moeda, né? Não. E a gente já falou sobre o valor do teu trabalho, né? Sim. Então vamos lá, DNA. E aí eu fui fazer o DNA, né? Porque é para mulheres e vamos lá, vamos para mais um. Esse deve ser bom. Quem me convidou foi a Marta para assistir uma palestra da Lidiane. E eu só sei que eu disse assim, ó, bota meu nome na lista que eu vou fazer porque ia ganhar uma mentoria, gente. Como eu ia perder uma mentoria? Eu não sei o que essa louca vai fazer, mas eu vou fazer esse trem aí. Vamos lá. Ali eu já sabia filtrar um pouco mais. O que dá para mim, o que não dá. Era num formato bem diferente, é no mesmo formato, mas com dinâmicas bem diferentes. Então eu não precisei filtrar muita coisa. Mesmo assim eu sabia o que era bom para mim e o que não era bom para mim. E fiz o DNA. Depois disso, o Christian me convidou, né, para fazer o practitioner. Eu digo, eu vou fazer. Vai ser aí que eu vou achar algo para fazer. Embora eu não me sinta nada preparada para lidar com a vida de alguém, que eu acho assim, ó, que tem que ser de uma responsabilidade e de uma bagagem enorme. Não é de ontem para hoje que se lida com a vida de uma pessoa que está com problema, em depressão e tudo mais. Vou fazer o practitioner, vou ler, vou fazer mais coisas em tudo, né?
Fiz gestão comportamental com o Christian também. E vou seguir fazendo. E aí que eu vou achar o que eu vou fazer. E aí, eu escutei assim, ó. Como tu não trabalha? O teu tempo também tem valor. Ele pode não ter um valor financeiro, mas ele tem um valor. O practitioner foi um choque de realidade para mim. Quando comecei, eu já sabia que eu não iria trabalhar com aquilo ali. Mas eu sabia que eu ia usar para mim, que eu ia usar para minhas filhas. Eu nunca consegui usar no meu marido, né? Porque ele fica ali do tipo, não vai funcionar comigo. Mas enfim, coisa de marido, né, gente? Coisa de marido. E o que que eu fiz? Eu fiz, gente, assim, ó, eu acho uma formação interessantíssima, né? Hoje não sei te dizer se eu faria de novo, né? Talvez, hoje eu não faria de novo, tá? Mas serviu para mim ver que eu posso filtrar isso, que eu posso filtrar aquilo, e que eu não preciso estar catando o propósito de vida, entende? Que eu não preciso fazer N treinamentos para catar propósito de vida. O que que eu vou fazer da minha vida? Gente, eu já faço. Eu faço muito. Eu sou mãe. Eu sou mulher. E o melhor, eu consigo me dividir entre tudo isso. Eu consigo me dividir comigo, eu consigo me dividir com as gurias, né? Acho que eu preciso me dividir mais, diferenciando Thaís, Camila, porque elas são iguais, mas elas são iguais aparentemente. Quem conhece sabe que nem aparentemente muito são. Diferentes, né? Muito Eu consigo diferentes. me dividir com o meu... Sim, eu consigo me dividir com o meu marido, que é algo que eu estou resgatando com a sua ajuda, tu sabe? Porque quando tu faz tanto treinamento, tu acha que tu é a dona do pedaço. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Felizmente, senão também a vida dentro de casa seria uma porcaria. Não é assim que funciona. Tu não é a dona do pedaço porque tu fez vários treinamentos, né? Não é assim. Tu tem superpoderes, pode ser que tu tenha, mas tu não consegue sair voando sem a companhia deles. Infelizmente, ou felizmente, não é assim. Né? Entender o papel de cada um e entender que ser forte não é não ser cuidada, não é não ser frágil. Isso é muito importante. Que a gente sai em busca de uma realização, de uma fortaleza que muitas vezes nos afasta da nossa essência, né? Sim. E a tua essência é amorosa, a tua essência é de doação, né? Sim. Ali se entrega, muito. ele se doa muito. Então, tu caminha num sentido completamente oposto a isso, né? Quando tu entende que precisa mudar dentro da tua casa, com as pessoas que tu ama, né? Tem que começar por aqui. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Aí ela entendeu que não precisava buscar mais porque ela já tinha encontrado. Sim, só que nisso eu entendi que eu não precisava buscar mais, que eu já havia encontrado, mas tu tem que reaprender a ser quem tu era lá atrás. Antes de fazer todos esses treinamentos, tu tem que aprender a resgatar tudo isso, de novo. Porque tu descobriu que tu sempre foi perfeita do jeito que tu era, né? Que tu não precisava estar fazendo aquilo tudo. Que bom que tem essas formações todas, que tem esses treinamentos todos. Isso, gente, vamos deixar bem claro. Eu não soube filtrar. Eu não tive maturidade para filtrar. Eu não tinha bagagem, eu não tinha experiência para filtrar. Quem sabe filtrar, segue fazendo eles 10, 20, 15 treinamentos, se for o caso. Eu, Alice, não soube filtrar. O que eu fazia? Eu fazia o que me diziam para fazer. Uhum. Eu fazia um treinamento, isso não é bom para ti. Eu fazia. Tu tem uma grafologia assim, faz. Eu não soube filtrar. Quem sabe filtrar, façam. Sigam fazendo. Se é bom para si, sigam fazendo. Eu não soube. Só que eu fui aprender isso na dor. Porque eu seguia o que os outros estavam dizendo que era para fazer, né? Até que quem me tirou a máscara, mesmo assim, ó, em questão de treinamento, quem me tirou a máscara foi o Christian. Que me deu um show, assim, ó, que tu não precisa, que isso, aquilo, me abraçou. Eu espero que tu seja a mulher que o meu amigo merece ser. Porque tá tudo certo de ser dona de casa. Depois disso tudo,
a gente começou a ter mais afinidade, começou a ter mais intimidade, houve uma mudança bem grande. E aí, nisso que tu vem me ajudando a resgatar essa mulher que era lá atrás. Inclusive, a Marta tá assistindo, eu contei pra ela, que eu disse assim, bah, Dia dos Namorados, se fosse em outras épocas, eu iria até Rio Grande. E tu me disse assim, ó, e por que agora não vai? E a Marta me disse, bah, já gostei dessa tua amiga, porque era assim que tu era antes. Tu ia dormir no hospital, tu fazia isso, né? Tu deixava as gurias muito bem cuidadas, mas tu ia em tal lugar onde ele estivesse. E com esse monte de treinamento, gente, eu sou Mulher Maravilha, né? Eu não sou obrigada, né? Mas não. É um Mas casamento. tu nunca fez obrigada, né? Eu acho que é aí que tá a grande falha, né? A grande ruptura. Tu fazia porque a tua essência é essa, né? E aí, em um determinado momento, tu entende que não tava legal ser assim. Sim. Né? E aí tu busca construir uma nova pessoa e construiu, com certeza, mesmo hoje, tu resgatando, né, algumas coisas da tua personalidade, né, dessa amorosidade, dessa entrega, com certeza não é mais a mesma Alice. É uma outra pessoa. Claro que não. Porque Claro que não. toda a trajetória que a gente passa na vida, ela vai se agregar e surge daí uma nova pessoa, né? Isso é impossível. Mas esse movimento de resgatar aquilo que é bom, aquilo que é essência, ele é fundamental, né? Escolher ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, não tá errado. Não. E aí, quando tu percebeu isso, eu acho que aí tu já começa um resgate, né? De tudo que tu tinha construído até então. Sim. Foi o que tu construiu na tua vida, foi o que tu quis pra ti. Sim, foi o que eu sempre quis, entende? Eu só não estava valorizando, a verdade é essa, eu não estava valorizando aquilo que eu mesmo sempre quis, entende? Porque vem oportunidades, vem informações, vem cursos, e tu acaba esquecendo de ti. Tu acaba perdendo um pouco da tua essência, o que também nunca é tarde para resgatar. Pode ser, voltar a ser aquela pessoa que tu era, sem medo, sem vergonha, e simplesmente ser aquela pessoa que tu era. O que pode ter de mais importante do que tu gerar, educar e orientar um ser humano que vai ficar no mundo, né? Sim. Eu ouço muito, né, a respeito do legado. Que legado eu vou deixar? Deixar ser humanos equilibrados, éticos, moralmente corretos, né, com uma inteligência emocional que os nossos filhos têm, né? Eu digo os nossos porque, gente, assim, as filhas da Alice são fantásticas e tu construir isso é o maior legado que alguém pode deixar. Sim. Né? Claro que o grande problema está em comparar, né? Não tem comparação cada aspecto da tua vida. O profissional é um, a tua vida amorosa é outro, a tua fé é outro, a maternidade é outro, o teu casamento é outro, que sim, estão interligados, mas que a gente tem que olhar para cada um deles de forma separada, porque eles são importantes. E em cada um deles a gente constrói uma história. E a tua opção, né? E quando a gente se apropria disso, fica mais fácil. E como é que isso se reflete? Hoje eu sei que talvez seja diferente, né? Mas tu percebe ainda na relação com outras pessoas, como é que tu percebe a tua decisão? A gente sabe que o julgamento ele é constante, né? E nos ambientes que tu... Não vamos falar de ambiente DNA, né? Porque as mulheres DNA podem ser o que elas quiserem. Então, né? Não é bem assim, né? Não, a colegas, né? Colegas das crianças, enfim. Como é que é vista essa tua decisão? De ter continuado no meu propósito de ser mãe, mulher, dona de casa, tudo? Nós temos 25 segundos, Alice, para encerrar. Assim, ó,
O que que eu diria hoje? Que hoje eu vejo da maneira como eu quero ver. Porque, de fato, eu voltei a ser a pessoa que eu era lá atrás. Eu, desculpa a palavra, mas eu cago e ando pra opinião dos outros, entende? E isso eu tinha perdido. Então, hoje, o que os outros pensam, deixa de pensar, mãe de coleguinha